O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura obrigatória do etanol na gasolina. Qual o impacto dessa medida para a economia do Brasil e para o seu bolso? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com Cloviomar Cararini, ele que é economista e também é técnico do DIEESE na subseção da Federação Única dos Petroleiros. Cloviomar Cararini, seja bem-vindo ao Café PT. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de poder conversar com a gente aqui. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar. Vamos nessa. Cloviomar, primeiramente, é importante destacar que essa medida, né, de aumentar a mistura do biocombustível, né, dos biocombustíveis, tanto no etanol quanto no óleo diesel, isso já é uma medida que já deveria ter sido implementada há bastante tempo, né? E pelo jeito já vem sendo empurrado aí a alguns governos. Por que você acha que demorou tanto para ser implementada, né? Precisou agora o presidente Lula voltar realmente para poder implementar essa medida? E qual a importância disso, né? De que forma que as pessoas, principalmente os motoristas, né, os donos de caminhões, por exemplo, e de carros que utilizam de óleo diesel, de biocombustíveis, enfim, podem começar a sentir isso aí, fazendo diferença realmente no bolso? Olha, Anderson, acho que primeiro, tentando responder a sua pergunta em relação à questão do tempo, assim, uns 15 anos ou mais, né, que a gente está levando para ir aumentando, ampliando a presença do etanol na gasolina ou biodiesel, né, no diesel. Primeiro lembrar que isso é um processo lento mesmo. Assim, o Brasil, desde lá da criação do pró-álcool nos anos 80, é um país que foi criando outras possibilidades de combustíveis para movimentar carros, caminhões, né, para além dos combustíveis fósseis. E depois, com o tempo, o Brasil foi incorporando, misturando esse combustível que não é fóssil no combustível fóssil, no caso do etanol. Então, o primeiro ponto é esse, é um processo lento mesmo, também de adaptação dos próprios carros, né, dos motores dos carros, que vão se adaptando à possibilidade de mais um combustível, né, ou uma mistura de combustíveis para aquele carro. Então, o Brasil hoje praticamente não tem mais carros que têm apenas um combustível, né, muito pouco, só os carros muito antigos. Os carros novos, eles já têm a possibilidade de ter 2, 3 ou até 4 tipos de combustíveis diferentes. Gás, né? Ou gasolina, ou etanol, ou a mistura de gasolina com etanol. Então, o primeiro ponto é esse. E isso leva tempo mesmo, né, esse processo. A segunda questão que você traz a partir dessa medida que o Conselho Nacional de Política Energética, né, que é um grupo de ministérios e comandado pelo governo Lula, implementa o aumento, né, a ampliação do teor de etanol de 27 para 30, né, na gasolina, e de biodiesel de 14 para 15, aumenta 1% da presença de biodiesel no diesel. Isso é uma iniciativa que foi criada agora, que vai ser implementada a partir de agosto, né, mês de agosto. Acho que entre os benefícios tem alguns, que acho que as pessoas que estão aqui assistindo podem perceber. O primeiro é uma maior presença desses combustíveis e uma redução das emissões de gás de efeito estufa, né? São combustíveis renováveis, então você reduz a presença de combustível fóssil como petróleo na composição, né, no uso dos carros, então você tem um efeito ambiental importante, né? Menores emissões, como falei, então você tem um efeito que é importante, assim, pensando na questão ambiental e no debate que a gente está vivendo agora em relação à transição energética. Segundo ponto, que acho que também é positivo para nós consumidores, é uma menor dependência da importação de gasolina e diesel. É bom lembrar que o Brasil tem uma produção considerável de gasolina, mas o Brasil ainda é muito dependente, assim. Cerca de 10% da nossa gasolina a gente precisa importar. O diesel é pior. A gente tem uma dependência de cerca de 15% a 20%, dependendo do mês, de importação de diesel. Então, se você amplia a presença desses combustíveis que a gente
produz internamente, a gente reduz a importação. Então, isso tem um efeito positivo. Ainda mais agora, no cenário de guerra no mundo, ter essa possibilidade de a gente ampliar aqui os combustíveis nossos, né, a produção nossa, é importante. E o terceiro fator, acho que tem a ver com a redução do preço dos combustíveis. Acho que isso a gente vai ter que ainda esperar um pouco para ver como é que o mercado, somente os postos de combustível, vão se comportar, mas haverá sim, pode acontecer sim, uma redução do preço no final da bomba, do preço da gasolina e do preço do diesel. Então, isso é um ponto positivo. Claro que depende, como eu falei, desse mercado, né, entre a refinaria e o posto lá de gasolina, né? Como ele vai se comportar, porque em vários momentos a gente percebe que esses setores, né, seja distribuição de combustível, seja o posto de gasolina, acaba absorvendo o lucro que a gente teria na redução do preço desses produtos, mas são positivos. E por fim mesmo, acho que tem também uma geração de empregos, geração de investimento que pode acontecer e que vai acontecer no Brasil, porque o setor de etanol, o nosso agronegócio, vai acabar investindo mais, gerando mais empregos também. Acho que são esses pontos iniciais. É o que a gente espera realmente, né, Cloviomar, que esses postos de combustíveis realmente repassem, né, essas reduções que o mercado, do valor realmente que eles recebem esse combustível, né, para poder repassar realmente para o motorista. A gente observa realmente esse fenômeno, né? Muitas vezes a Petrobras diminui o valor do combustível, vamos supor 20%, mas aí a gente sente ali na bomba uma diminuição, aliás, 20 centavos, mas na bomba a gente vai sentir uma diferença de 5 centavos, no máximo 10 centavos, então realmente parece que existe esse fenômeno, né, no Brasil de os donos de postos de combustíveis não repassarem realmente aquela redução que ele teve, né, da Petrobras, mas o contrário, quando a Petrobras aumenta ali 10%, 10 centavos, 20 centavos na bomba, esse valor ele é imediatamente repassado para o consumidor final, né? Então, a gente observa muito isso. Uma outra questão, Cloviomar, com relação ainda dos preços do combustível, né? Como é que você avalia os riscos do preço dos combustíveis aumentarem? A gente lembra aí que, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, em alguns estados, a gasolina chegou a praticamente R$10, né? Você acha que esse risco ele ainda existe hoje no Brasil, dado aí até mesmo ao cenário internacional? O primeiro ponto é bom lembrar que a gente tem no mercado de combustíveis, né, principalmente combustíveis derivados de petróleo, o preço internacional do petróleo é importante, é um elemento importante nesse debate. Então, sim, tem sempre uma possível influência do preço internacional, se ele sobe, disso impactar aqui dentro, em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo que você tenha, seja uma produção de petróleo, seja não produzindo petróleo, mas consumindo petróleo, se o preço internacional sobe, ele tem efeito. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que o risco de aumentar e voltar aos 10 lá, como a gente viu, é muito difícil. Porque eu acho que a gente tem que, e o governo está usando, está tentando usar e está, de certa maneira, conseguindo usar, algumas ferramentas importantes para segurar esse preço internamente. Uhum. Primeiro fator é esse, é ter uma política de preços, como a Petrobras agora está adotando, que não acompanhe esses preços internacionais, né? Vamos lembrar que no governo Bolsonaro, a Petrobras adota, já com o governo Temer, né, mas no Bolsonaro, adota o que a gente chamou de PPI, né, Política de Paridade de Importação. Hoje ela não mais usa essa política, ela usa outros fatores, como, por exemplo, a produção própria de petróleo, a capacidade de ampliação do uso das refinarias, ou seja, a Petrobras tem hoje atuado e está, de certa maneira, segurando essas variações de preço, né? Seja subindo ou caindo, ela vai segurando o preço por um período mais longo no tempo. Então, acho que dificilmente isso vai acontecer de voltar a R$10. E com essa, hoje a gasolina está R$6,20, né, média nacional, o diesel está R$6 o litro, média nacional. Dificilmente a gente volta aos 10. Mas aí eu acho que aí tem que lembrar um segundo fator, que é aquele que a gente falou mais cedo, né? Tem que também criar condições, e a gente perdeu essa condição, de fiscalizar e pressionar os postos de combustíveis.
A Petrobras, por exemplo, tinha a BR Distribuidora, tinha a Liquigás, que era a empresa estatal que pertencia à Petrobras no comércio de gás de cozinha e que não tem mais, privatizou. Então, isso também é uma ferramenta que a gente perdeu no sentido de garantir essa redução ou segurar os preços internacionais. Qual o principal impacto realmente da venda, né, dessas empresas, né, como a BR Distribuidora e a Liquigás? De que forma que a gente, né, como brasileiros, sente isso realmente, né? Quais são esses impactos que isso causa realmente para a população brasileira? Eu diria que para a população tem dois grandes impactos, a venda da BR e a venda da Liquigás. O primeiro impacto é a capacidade que essas empresas tinham de ofertar produtos em todo o Brasil. Algumas regiões do Brasil você tem apenas um posto ou nem tem nenhum posto de gasolina, né? Por quê? Porque não é interesse das empresas privadas ter um posto de gasolina numa região que não é tão rentável, né? É rentável, mas não é tão rentável quanto elas esperam. Então, há sempre uma preocupação com a oferta, né? Com a disponibilidade da gasolina desses produtos. O segundo fator é o preço. Tendo uma empresa estatal no preço, na composição do preço, né, dos derivados, ajudava a gente no sentido de fazer uma oferta de produtos de qualidade, em volume adequado e com preço mais justo, né, para esses consumidores. Sem isso, colocado na mão do mercado, 100% do mercado, a gente vai ter uma dificuldade de ter preços menores. Porque ainda mais imposto de gasolina, a concorrência não é tão aberta assim, né? Então eles costumam fazer cartéis e se organizar para segurar os preços altos. Então, acho que essas duas grandes perdas a gente tem a partir da venda, infelizmente, da venda dessas duas empresas que pertenciam ao sistema Petrobras. E aí tem uma outra pergunta também, Clovis, que você até me respondeu mais ou menos anteriormente, que é a importância da Petrobras regular, né, o preço dos combustíveis, né? Você falou de alguns mecanismos que existem, mas por que isso é importante, né? Lembrando que a Petrobras ela é uma empresa majoritariamente pública, né? E ela realmente precisa atender aos interesses, principalmente da população brasileira, e muitas vezes as pessoas não entendem bem isso, né? Mas o fato de regular o preço do combustível talvez faça com que a Petrobras tenha que abrir mão, aí eu estou falando como leigo, né? Talvez tenha que abrir mão de um lucro, eu não sei, mas assim, qual que é a importância realmente dessa regulação e se isso, de alguma forma, pode ser nocivo para a própria empresa, para a saúde financeira da empresa e de que forma que o brasileiro também se beneficia da regulação do preço dos combustíveis. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar ao povo brasileiro é que a gente tem uma empresa de petróleo, a Petrobras, que já fez agora 70 anos de existência. Ela é fruto de uma luta lá dos anos 50, chamada O Petróleo é Nosso, né, que criou uma estrutura estatal para regulamentar, produzir, né, e ofertar derivados de petróleo no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse. Essa é uma empresa estatal ainda que tem 70 anos e é fruto de uma história desse país. Segundo ponto, lembrar que o Brasil hoje está produzindo ali cerca de 4 milhões de barris dia de petróleo. O Brasil é um dos grandes produtores, está entre os 20 maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil tem um parque de refino que pertence quase 100% à Petrobras. Ela vendeu 3 refinarias, infelizmente, mas ela ainda está com 90% da carga dessas refinarias. O Brasil está entre as 10 maiores parques de refino do mundo. Então, o Brasil tem uma produção de petróleo muito grande, 4 bilhões, é capaz de refinar 2,5, 2,7 milhões de barris dias de petróleo, e a gente consome cerca de 3, 2,5, depende muito do crescimento da economia de petróleo. Então, o Brasil é praticamente o país autossuficiente do petróleo e é praticamente autossuficiente na produção, no refino, né, e na oferta desses combustíveis. Então,
é bom entender que a Petrobras atua nesse país. E o Brasil é também um dos 10 maiores países consumidores de derivados de petróleo do mundo. Então, estamos falando de um país de condições muito específicas e de um país que é muito desigual, né? E por aí vai. Então, temos que pensar a Petrobras dentro desse contexto, como empresa estatal que tem que atuar nesse contexto, ou seja, ofertar combustível para a população brasileira, esse é o sentido da sua criação, e ofertar esses combustíveis a um preço justo, que a população possa consumir o combustível e que não tenha nenhuma restrição ao consumo. Além, claro, de saber que o diesel, por exemplo, tem uma influência muito grande na inflação. Então, toda a oferta, entrega de produtos no Brasil, principalmente produtos alimentícios, tem a ver com os combustíveis, né, com o diesel. Então, isso é para mostrar a importância dessa empresa e das decisões que ela vai tomando. Agora, nesse período mais recente da história da Petrobras, o que a gente está percebendo, e isso a gente precisa discutir, é a sua capacidade de geração de riqueza, que ampliou muito nos últimos anos, e a sua capacidade de gerar lucros, que também aumentou muito nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, uma política que ela vem adotando de distribuição de dividendos aos seus acionistas. Uhum. E acho que esse é o grande debate entre a posição desses acionistas, né, que 46% do capital social da Petrobras está com os acionistas fora do Brasil, e a população brasileira que precisa usar, né, ter as políticas dessa empresa. Então a gente está sempre nessa disputa na Petrobras entre os dividendos para os seus acionistas, e eles querem que ela tenha o maior lucro possível e pague os maiores dividendos possíveis. Do outro lado, a população brasileira que precisa que ela oferte combustível no volume e no preço que seja justo. Esse é o embate colocado hoje, né? O que a gente percebeu no governo Bolsonaro é uma total política de benefício dos dividendos dos acionistas. Agora, no governo Lula, mantém ainda essa política de dividendos, né? Mas você vê alguns movimentos que já vão no sentido de ajudar a população brasileira também, né? Como eu falei, não tendo mais a paridade de preço, ampliando a capacidade de refino das refinarias, aumentando a produção de petróleo. Então, tem uma série de medidas que estão sendo adotadas recentemente que ajudam, né, a um maior balanceamento entre essas duas posições. Clovemar, eu sei que não está dentro da sua seara, até conversei contigo aqui antes da gente começar a gravar o programa, mas só para a gente deixar claro realmente para as pessoas que estão nos assistindo, porque existe de fato uma preocupação, né? Algumas pessoas, né, podem se preocupar de achar que vai aumentar a quantidade de etanol na gasolina, isso pode impactar aí, a eficácia, a eficiência do motor, mas isso aí, na verdade, já foram feitos alguns estudos, né? A Petrobras, com certeza ela não iria colocar à venda um combustível que iria realmente danificar o motor dos veículos, mas só para deixar claro aqui, abrir um parênteses, né, que foram feitos testes realmente, inclusive pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que apontam que o E30, que é esse combustível novo que foi anunciado, né, a mistura do etanol com a gasolina em 30%, ele é seguro e pode ser adotado imediatamente sem causar danos aos veículos e consumidores. Então, olhando por esse lado, a gente tem aí muito mais notícias boas, né, em relação a isso, que é justamente na questão econômica, né, Clovemar? Sim, acho que tem esse avanço tecnológico, né, dos próprios motores dos carros brasileiros que vão se adaptando a essa mistura, e além disso a garantia de que foram feitos testes, né, que comprovam, esses testes foram acompanhados pelos empresários do setor de motores, no sentido de garantir que isso não haverá nenhum dano aos carros, né? Então a gente está confiante que isso vai funcionar assim. E o presidente Lula, durante o evento em que ele anunciou, né, a nova mistura do etanol e do biodiesel, ele falou que os empresários baixaram a guarda, elogiaram realmente, né, essa nova medida. Qual a expectativa de mercado, né, para a reação do mercado a partir desse anúncio?
Olha, a gente pode ter vários resultados, né? Para o setor do agronegócio, somente os produtores de etanol é uma ótima notícia, porque você tem uma ampliação, né, de mais um mercado, ampliação do mercado consumidor de biodiesel e de diesel, né, e de etanol. Então, para o setor, né, do agronegócio, somente o setor ligado ao etanol é um ponto muito positivo. Para o resto do mercado, acho que um ponto positivo é essa redução do preço futuro, né? Primeiro, a redução da dependência, então o risco de faltar ou o risco de você pagar mais caro por esses produtos, né? Gasolina e diesel é menor, isso ajuda, e ajuda na inflação, né? Ajuda no resultado das contas públicas. Então, acho que para o mercado realmente é um ponto positivo. Essa capacidade que o Brasil tem, acho que o grande debate, Anderson, é isso, é que a gente está falando de uma política que traz para o Brasil uma maior soberania em relação à produção de combustíveis, né? Para os carros, para os caminhões e por aí vai. Porque você vai colocando no combustível produtos, matérias-primas que você controla, né? Que é a produção de etanol, e não na dependência da importação que, infelizmente, a gente tem ainda de gasolina e diesel. Então, acho que são pontos positivos para o mercado também nesse sentido. Eu queria aproveitar que a gente está conversando com um economista aqui, né, o Cloviomar Cararini, mudar um pouquinho só de assunto, Cloviomar, mas dentro do contexto da economia também, para a gente poder entender, inclusive, que nós vemos aí dados como o PIB em alta, né, a queda da inflação também e do desemprego que marcam aí o governo do presidente Lula, né? Queria entender como é que esses dados eles fortalecem a imagem econômica do Brasil. Então, acho que ajuda no sentido, como falei, de relação à inflação, né? Ajuda a reduzir a inflação. Ajuda também no sentido de geração de empregos, porque quando você pensa que está importando derivados, você está gerando emprego fora do Brasil. Se você passa a usar produtos nacionais, você está gerando emprego aqui dentro, investimento, emprego. Então ajuda também na própria composição da geração de emprego, na redução da inflação, no aumento dos investimentos, e isso tem impacto no PIB. Então eu diria que é uma medida soberana e estratégica no sentido de ajudar o Brasil a continuar crescendo, né? O Brasil vem crescendo acima das expectativas de mercado, e acho que essa política ajuda nesse sentido também, joga a favor nesse sentido. Perfeito. Tem mais uma outra pergunta também, Cloviomar. Você, inclusive, criticou bastante, né, a atuação do Banco Central enquanto ele estava sob o comando de Rodrigo Campos Neto, que é um bolsonarista, né? E também na eficiência do controle do câmbio, etc. Mas mudou, né? Agora é um outro presidente indicado já na gestão do governo do presidente Lula, mas a gente vê aí que na prática os juros eles ainda continuaram subindo, né? Pelo menos até aqui os juros continuaram subindo. O que é preciso fazer, né? O que é preciso acontecer para que o Banco Central ele realmente passe a atuar junto com o interesse realmente da maior parte da população brasileira? Olha, eu acho que a gente tem que pensar talvez em algumas dimensões, né, para pegar esse debate. Primeiro, pensar o modelo que o Banco Central brasileiro utiliza para chegar a essa taxa de juros. O modelo de referência para ele é a inflação, né, e ele tem como meta de inflação 3%. Eu diria que talvez essa seja uma mudança que a gente precisa começar a pensar. Assim, faz sentido um país como o Brasil, que tem um histórico a variação de preço, né? A inflação sempre muito alta, com vários preços indexados, ou seja, preços que vão subindo automaticamente a partir da própria inflação, né? Faz sentido manter uma taxa de uma meta de inflação no centro a 3%? Talvez não. Então, talvez o ideal é que o modelo que o Banco Central utiliza para chegar a uma taxa de juros tenha que mudar, no sentido de ampliar um pouco, chegar a 4, 4,5%,
dessa inflação. Acho que esse é o primeiro elemento que a gente precisa. Então, o Banco Central usa como base, premissa, eu diria, uma inflação que é muito difícil um país como o Brasil chegar. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que assim, os sinais da taxa de câmbio melhoraram. O Banco Central atuou. A gente hoje está com a taxa de câmbio bem melhor do que estava na época do governo Bolsonaro, bem menor nesse sentido. Isso ajuda, porque isso reduz, de certa maneira, vários preços que tem como base o câmbio, né? O dólar. Isso. Então a gente pode ter daqui para frente, já está começando a ter, uma redução da inflação. Então a expectativa para o ano que vem, por exemplo, de todos os analistas, inclusive o próprio mercado, é uma inflação menor. Então isso também ajuda, isso vai reduzir os investimentos. Agora, por fim, acho que tem a ver que tem que discutir sempre duas questões. Primeiro, essa briga, essa pressão política colocada, né, pelo mercado principalmente, entre a ampliar ou manter a taxa de juros altos e a população brasileira. De novo aqui, a gente volta a esse dilema, né? A gente está falando de cerca de 900 bilhões de reais de juros que o governo paga. Esse dinheiro poderia ir para outros, né? Para outros atores. Então, isso é um ponto. Então, tem essa disputa colocada. E, por fim, é bom pensar na possibilidade da redução dos juros para a gente não entrar, a partir do ano que vem, em recessão. Continuar com os juros altos vai reduzir investimentos e vai colocar o Brasil, que não está agora, num processo de recessão. Né? Então, é importante o Banco Central se mexer agora, aproveitar que a taxa de câmbio está menor e que ele tem tomado medidas para segurar o câmbio e rever, eu acho, essa política do seu modelo que utiliza uma inflação muito baixa de 3%. E é o que a gente espera realmente, né, que esse cenário comece a mudar e que a gente comece a ver realmente a taxa de juros diminuir cada vez mais, né? Clovilmar, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para esclarecer para a gente aí, né, sobre sobre a economia com a mudança aí da mistura dos biocombustíveis e um pouquinho agora também aí sobre a economia de modo geral, né, e inclusive a taxa de juros. Valeu demais por conversar com a gente, viu? Antes, obrigado, eu que agradeço. O Dias está sempre à disposição, pode contar com a gente. E acho que olhar agora para esse resto desse governo com certo otimismo, porque eu acho que as condições implementadas e os resultados estão começando a aparecer. É isso. Muito obrigado. Sem dúvida.